Fala pessoal, dando continuidade aí à nossa disciplina de eletrotécnica aplicada, né? Com a parte do que, né? Como dimensionar o motor elétrico. Então a gente viu, né, várias coisas que a gente precisa prestar atenção, né, para fazer um bom dimensionamento, né, a escolha de um motor correto para aplicação aí. Certo? Então a gente precisa ver qual que é a alimentação, né, a rede elétrica nossa, quanto ele vai me entregar, né, qual o tipo de motor que eu vou utilizar, né, sua potência, né, a quantidade de polos, como eu falei, polos, né, é referente o que é diretamente proporcional à rotação, né, do nosso motor. Certo? Então, cálculo para dimensionamento do motor, né? Aqui um exemplo para mostrar para vocês. Então, iremos calcular a potência do motor com os seguintes dados fornecidos abaixo como exemplo. Certo? Então, a gente tem uma tensão de alimentação, né? Tensão da rede de quanto? De 380 volts, certo? Então, a gente também precisa saber a frequência da nossa rede, né? Então, no Brasil, a gente tem uma frequência aí de 60 Hz. Tranquilo? Então a gente tem uma alimentação, né, do motor de 380 volts. Então voltando naquela parte, então se eu tenho uma alimentação 380 volts, eu preciso fazer um fechamento, né, em 380. Então também ele é o ambiente onde o motor será instalado, iremos utilizar a zona 2, né, onde o grau de proteção é IP66, certo? Esse é um grau de proteção do motor. Também sabendo que o acoplamento direto com a força de quantos, né? De 280 newtons metro. Isso aí é o torque, né, do motor. Com uma corrente de 4 amperes, certo? Uma eficiência de 80%, um motor trifásico de 4 polos. Mas iremos ver, né, o que é esse nosso querido amigo chamado polos aí, certo? Então, relembrando umas coisinhas simples, de, de o que é número de polos, o que é uma rotação, o que é um deslizamento, né, do motor elétrico. Então, a velocidade de rotação do motor elétrico é definida por dois fatores. Quem são esses dois fatores? O primeiro fator, o número de polos magnéticos, né? Então a gente vai encontrar esses motores trifásicos, né? Esses motores elétricos, né? Com dois polos, né? 4 polos, 6 polos, até 8 polos, certo? E também o que? Segunda coisa, né? Segundo fator, a frequência da fonte corrente alternada, né? Nossa corrente aí, CA, né? Corrente alternada. Então a frequência comum da C e de CA é 60 Hz. Então, né, qual que é a frequência da minha rede trifásica? Então são 60 Hz. Então é possível dispor os rolamentos do estator informações tais como fornecer qualquer número de pares de polos e por isso pode oferecer o que? 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 polos aí. Tranquilo? Então, motores com mais de 12 polos, né, estão disponíveis se for necessário, mas eles não são de uso comum. Então, o máximo a gente vem encontrar, né, na área industrial é no máximo aí de 8 polos, né? Então, é o mais utilizado aí no meio industrial. Então, para a gente calcular, né, a velocidade síncrona, né, do nosso motor, né, a velocidade deste motor, então a velocidade síncrona de um motor pode ser determinada pela fórmula, certo? Então 120 é uma constante, certo? Vezes quem? F. F vezes a nossa frequência de rede, dividido aí pelo número de polos. Tranquilo? Vamos supor que vocês não, né? Então, através dessa fórmula, né, se a gente tem essa velocidade síncrona, que geralmente a gente tem na placa, né, do motor, a gente consegue aí descobrir o que, né, a quantidade de polos esse motor vem apresentar aí. Certo? Então, escorregamento, né, em qualquer motor de indução, né, de corrente alternada, a velocidade síncrona nunca é possível, né, uma vez que a perda por fricção nos solamentos. Então, justamente por isso que se fala escorregamento. Então, é a diferença, né, entre o que? Entre a velocidade do rotor e a velocidade, né, do campo magnético gerado ali na nossa bobina.
certo? E também, né, qual que é esse momento de escorregamento também, né, pela fricção, né, dos rolamentos. Então o rolamento ele vai gerar, né, uma certa dificuldade em girar, então por isso que existe uma perca. Então eu tenho um campo magnético numa certa velocidade e o meu rotor ele vai trabalhar numa velocidade inferior, né, de acordo com os atritos que possuem aí no nosso rotor, certo? Então, também a resistência do ar no interior do motor e arrasto adicional imposto pela carga, né, combinam para fazer com que o rotor fique um pouco atrás da velocidade de rotação do campo magnético. Então, foi basicamente isso, né, que eu expliquei para vocês. Então, de acordo com a carga, né, sendo aplicada no eixo do motor, né, a resistência aí do ar no interior do motor, a fricção dos rolamentos, né, então esse momento de inércia aí, existe um escorregamento. Esse escorregamento é a diferença de velocidade entre a velocidade do rotor e a velocidade, né, do campo magnético ali no estator. Então, este efeito indutivo é conhecido como escorregamento, certo? Então a percentagem de escorregamento varia de um motor para o outro. Então, como regra geral, então quanto maior o meu motor, né, menor vai ser o meu escorregamento. Tranquilo? Então, quanto maior o motor, menor o escorregamento. Então a gente tem, né, as quantidades de polos. Então a gente trabalha aqui, né, uma frequência de 50 Hz, a gente tem, né, uma velocidade, né, a velocidade é dada em RPM, e a gente tem, né, a frequência, né, de 60 Hz, uma velocidade síncrona numa frequência aí de 60 Hz de linha. Certo? Então, dois polos, né, um motor com dois polos, eu tenho uma rotação que numa frequência de 60 Hz, né, 3.600 o que? RPM. Certo? Quatro polos, né, eu tenho uma rotação de 1.800 RPM. Um motor de 6 polos magnéticos, né, eu vou ter uma rotação de 1.200 RPM. E um motor com 8 polos eu tenho uma velocidade, né, de 900 RPM. Então, observando, né, quanto menor a quantidade de polos, né, maior a rotação deste meu motor. E quanto maior, né, a quantidade de polos, menor a minha rotação. Então, polos, né, basicamente é fisicamente a construção, né, de um motor. Aqui vamos supor que eu tenho um motor, né, trifásico. Aqui vamos supor que eu tenho somente, né, dois polos aí magnéticos. Tranquilo? Então é fisicamente a construção desse, né, desse motor elétrico aí. Então precisa se observar isso quando for fazer uma troca de um motor, né, a substituição dele, ou até mesmo, né, uma melhoria num processo, que é onde a gente precisa determinar a quantidade de polos. Então a quantidade de polos é diretamente proporcional, né, à rotação dele. Então, se eu preciso, né, no meu processo um motor de 3.600 RPM, então consequentemente, né, esse motor aí vai apresentar, né, dois polos magnéticos aí. Certo? Então, formulinha para calcular RPM, certo? Então eu tenho o NS, né, que é a velocidade síncrona em que? Em RPM, exatamente isso aí. P é a quantia, o número de polos, F a nossa frequência. Certo? Então um exemplinho, calculando a velocidade síncrona de um motor, né? Eu quero saber qual que é a velocidade síncrona dele aí. Então eu tenho o que? Que é 120 vezes a frequência dividido aí, né, pelo número de polos. Então 120 vezes uma frequência na nossa rede de alimentação são 60 Hz, certo? Vezes 60 dividido o que? Né? Esse meu motor possui 4 polos, certo? Então vai dar um total de 7.200 dividido por 4. Então eu tenho que, né, uma rotação final aí de 1.800 RPM. Então é basicamente o que a gente tem isso aqui. Tranquilo? Então é basicamente isso, a formulinha, a gente calcula, né? Se a gente não sabe a rotação, mas tem a quantidade de polos, tem a frequência, a gente consegue achar a nossa velocidade síncrona através dessa forma. Certo? Então a formulinha também para calcular a potência.
Então, para o dimensionamento correto de um motor, é necessário o quê? Né? A potência ser dada o quê? Em quilowatts, certo? Então, a gente tem o quê? Né? Que P é igual a potência, né? As siglas, V é igual a tensão, I é igual a corrente e EF é eficiência. Lembrando que todos esses dados, pessoal, se encontram no catálogo do fabricante do motor ali. Certo? Então, calculando a potência de um motor que tenha 380 volts, uma corrente de 4 amperes e eficiência de 80%, então usando a potência igual a tensão vezes corrente, né, usando ali a lei de Ohm, vezes quem? Né, a eficiência. Então eu tenho 380, que é a tensão, né, do meu motor, vezes a sua corrente, que é 4 amperes, vezes 80%, que é a eficiência, né, energética desse motor aí. Então eu tenho uma potência, né, de 1216 watts, né, ou, né, podemos dizer que eu tenho 1,216, né, quilowatts. Aí, beleza? Muito simples, né? Tranquilo. Então, após ter encontrado a potência, é preciso consultar o catálogo do fabricante e verificar qual motor está dentro das características construtivas que serão necessárias, certo? A potência que deverá ser usada tem que ser superior ao valor obtido nos cálculos, certo? Então, fiz o cálculo, eu não tenho motor nessa potência, mas eu tenho o que? Um maior. Então, a gente precisa pegar, né, o valor maior ali, né, do catálogo do nosso fabricante. E outra coisa, a gente pode calcular também a forma para calcular o trabalho de um motor, certo? Então, W é o trabalho dado em newton metros, né? F, que é força, dado, né, força, a unidade de medida em newtons, e D, a distância em metros, certo? Então, um exemplo, né? Qual motor deverá ser utilizado para que seja capaz de levantar uma carga de 30 quilogramas, certo? A uma distância de 6 metros. Então, sabendo, né, que um kgf equivale a 9,8 newtons, certo? Aproximadamente. Então, né, para saber o valor de 6,5 kg, né, em newtons, basta fazer a regra de 3, simples, e o resultado será objetivo em kgf e newtons. Então eu vou ter o que? X vai dar 6,5 vezes 9,8, eu vou ter 63,7 newtons aí, certo? Então isso é para calcular o trabalho aí do motor. O próximo passo, pessoal, é fazer o que, né? Então a gente descobriu o que, né? A força, né, que a gente vai precisar, né, para fazer ali a aplicação, né, para aquele processo. Então o processo, né, o próximo passo é aplicar os valores encontrados da fórmula acima, certo? Então a gente tem trabalho, que é força vezes distância. A força foi calculada, né? A força deu 63,7 vezes 8, né, que é a nossa distância. Então eu vou ter um trabalho aí de 509,6 newton metros, certinho? Então a forma também para calcular o torque de um motor é importante o que, pessoal? Que assim como o trabalho do motor, a unidade para o torque também é newton por metro, certo? Newton metros. Mas são grandezas distintas, portanto não confunda, né, trabalho e torque, certo? Então o torque é dado, né, T igual ao torque newton metros, força também dado em newtons, e a distância em metros. Certo, pessoal? Então a gente continua ali na nossa próxima videoaula, né, fazendo esse cálculo aí do torque do motor, né, encontrando ali, né, qual o torque necessário desse motor aí. Certo? Então um grande abraço aí, até a próxima.